difícil de marcar. Olha. Mas ele tá aqui. E eu estou hoje entre crises aqui, viu? O outro Chris, o Martin, O foi Chris mais Martin fácil. foi primeiro. Foi E era mais o outro fácil. Vai, que A moral. agenda do Chris Martin tava mais fácil, mais flexível do que do Cris Pereira, que tá aqui com a Mas, gente. amiga, Mas que também, quantos maravilha. shows ele faz por mês? Quantos você faz, não é Ah, mesmo? então, e aí? Eu acho que ele ganha. Né? Hashtag ele chupa ganha. Coldplay. Ele ganha. Ah, que massa! Que legal, velho. Muito bom. Gaudêncio. Sensacional. Chimarrão. Muito bom, cara. Que legal. Esse é seu primeiro personagem, não? Cara, na verdade, o Gaudêncio, ele foi um personagem... uma estratégia que eu fiz, porque quando eu criei o Gaudêncio, e logo depois eu fiz um projeto de humor, de personagem, são 60 e tantos personagens que eu já tenho, né? Com espetáculos de teatro e todos, né? Somando, nossa. E o Gaudêncio, assim, nesse estilo de humor, esse estilo próprio, meio stand-up de personagem, ele foi o pioneiro meu, né? O meu primeiro. Mas, quando ele começou a dar uma despontada, eu entrei com um projeto chamado Primeiras Damas, que era um projeto de criação de personagens. E como ele já estava criado, já estava funcionando, eu guardei o Gaudêncio. Não, deixa eu ficar nesse projeto Primeiras Damas com outros personagens, porque o Gaudêncio vai ter o momento dele. E dito e feito. Quando o Primeiras Damas foi né, a galera foi se separando, se dividindo, né? Teve um tempo, ciclo fechando, trouxe o Gaudêncio de volta e, cara, estourou, é incrível, assim. Hoje a gente consegue quebrar mais fronteiras com personagens caracterizados, né? Gaúcho, por exemplo. Eu não sou o cara da rede social que foi pro palco. Eu sou o cara do palco que foi pra rede social. Porque eu era do palco na época que não tinha rede social. Então eu era do cara, assim, ó, pra fazer, lotar o meu espetáculo, era panfletagem na praça, era aquela coisa, sabe? Porque aí eu fazia espetáculo infantil, desculpa, espetáculo infantil que é no sábado e domingo à tarde. Então qual era o meu principal concorrente no sábado e domingo? O sol. Quando tinha sol, as pessoas não iam no teatro. Eles iam para as pracinhas, brincar com as crianças. Então, quando tava o tempo fechando, hoje o público vai ser bom. vai ter público bom. Aí os pais levavam as crianças lá. O seu tráfego pago era São Pedro. Vai Era chover. São Pedro. Paga pra chover. Me ajuda aí que o aluguel tá apertado. Temporada de inverno sempre lotada. Não, exato, e é real isso, cara, é incrível. Que doido. Então, e eu fazia, era panfletagem, era tu fazia um pedaço da cena do teu espetáculo lá no Brick da Redenção, lá em Porto Alegre, fazer panfletear. Então, às vezes tu via a pessoa com um panfletinho na plateia, tipo, a galera da panfletagem. E era aquilo, espetáculo, teatro para 400 lugares, 27 pessoas, sabe? E pra nós, cara, deu 27 pessoas, aqui do cara. E é louco isso. Hoje a rede social te leva para os lugares mais fáceis. Pega um trecho do teu show, te manda lá para Tocantins, a galera curte, e Tocantins já tá pedindo teu trabalho, e o cara já compartilhou lá, e tu tá bombado em Tocantins em questão de minutos, né? Cara. É incrível. Mas o meu tipo de humor é o humor da identificação. Eu gosto que as pessoas se identificam com o meu humor, né? Que elas riem, elas estão rindo, mas elas estão rindo delas. Porque elas vivenciaram aquilo ali também e acham, né? E se identificaram. É um espelho, né? É um espelho. E aí o Jorge, cara, eu criei um projeto que se chama Meu Nome Não É Jorge, que é onde eu conto a vida do Cris. É o Cris antes do Jorge da borracharia, o Cris antes do Gaudêncio, aí a minha relação com a minha mãe, a relação com o meu pai, né, da criação que eu tive com eles, né, que eu tive por eles, né, através de todos os ensinamentos que eles me deram, do que é certo, do que é errado. E chegou um momento que eu não concordo com isso. E meu pai tá certo, tá tudo bem. Meu pai sempre me ouviu. E meu pai é de 1927, velho. E eu sempre ouvi, pai, desculpa, mas eu não concordo com isso por causa disso e disso. E meu pai não chegou, não, tu tem que concordar. Meu pai falou assim, ó, é que eu vim de uma educação, filho, que isso acontecia assim. Ele me explicava, a gente conversava, ficava conversando. E eu acho que tu tá certo. Vamos tentar isso, então. Em pensar, E às vezes, e tinha coisas que meu pai falava que era bem assim, ó, e eu acho que tu tá certo em pensar assim. Mas eu não me vejo mudando neste momento o que eu penso. Mas tu não tá errado, tudo bem. Então tu pensa o que é a evolução desse senhor, né? Então ele tem essa coisa do não... Eu não vou passar para ti o sofrimento, eu vou passar o ensinamento que eu tive e eu vou te dizer que eu acho que dessa forma pode ser melhor. Porque meu pai era tempo que... Se meu pai brigava na escola e apanhava de alguém, ele chegava em casa, o meu avô batia nele por ele ter apanhado de alguém. Tu é frouxo, né? Tu é o quê? Hoje eu sou a realização do meu pai no sentido de que viver da arte.
O meu pai fazia arte, mas não conseguiu viver da arte. Era complicado viver da arte naquela época. Hoje eu vivo. Então, meu pai, ele tem orgulho. Assim, pô, você vive da Que arte, demais. né? E ele te apoia pra caramba. Por demais. Por demais, por demais. Quando eu fiz a primeira vez a praça, foi 2021 que eu comecei, né? Então, 2 anos já agora batendo. A primeira vez que eu fui lá, meu pai chegou pra mim assim, ó. Ficaste nervoso, Cristiano, quando... Ai, meu Deus. Ele fala todo assim, correto. Né? Ficaste nervoso, Cristiano, quando sentaste lá com o Carlos Alberto? Eu fiquei, pai, deu um friozinho na barriga, assim, gostoso. Aí ele, E quando tu sobe no palco lá, num salão paroquial de uma cidade, com o teu espetáculo, tu ainda sente friozinho na barriga? Sinto mesmo o friozinho dele. É isso. Quando esse frio da barriga acabar, muda o que tu faz. Procura um novo frio na barriga. A gente é movido a frio na barriga. Então, quando a gente tem a oportunidade de trabalhar com algo que gera felicidade nas pessoas e que liberta a ocitocina de uma forma bizarra, velho, agradece. Porque eu conheço muitas pessoas que fazem trabalhos que não são realizados com trabalho, mas elas precisam trabalhar com aquilo, senão vai faltar comida em casa, vai faltar. Então, quando tu tem a possibilidade de se tornar um profissional numa coisa que tu ama, É um privilégio. meu pai, eu lembro que quando fazia sol, a gente ficava lá pra ficar assistindo TV, alguma coisa de tarde, e o pai pegava a vassoura e batia nos pés, vai pra rua, pros filhos, vai pra rua, vamos brincar, olha o sol, vai lá. Aí a gente começava a inventar, a gente saía, eu e meus irmãos, o que a gente vai fazer? Aí vamos fazer um carrinho de lomba, que é os carrinhos de rolimã, aqueles. Vamos, vai, pegava lá e tal, daí o pai já via a gente se movimentando, ele, aqui uns rolamentos que eu achei aqui, aí já começava a montar, quando ele já estava descendo rua e correndo. A gente é da época do incentivo a isso. Era você e seu irmão? Lá vem o não sei o que, descendo a ladeira da... Aí, Marco! Descendo o morro da vossa ovelina. Isso é muito bom, cara. Taca ali pau nesse Taca ali carrinho, pau, isso é Marco. muito bom. É, Que você é a seu irmão. criança raiz, era meu irmão. Que é a criança São do raiz. sul essas crianças. São do sul. Eu tinha uma paixão pelo exército. Eu quase segui carreira militar. Eu saí como 3º sargento. E eu fiz a prova da AMAN, que é a Academia Militar Agulhas Negras, que é a faculdade do exército, que fica em Resende, Rio de Janeiro. E aí, cara, é aquelas coisas do universo. Não, cara, não é pra tu ser militar, é pra tu ser artista. Então, o universo foi me mostrando. Eu fiz tudo certinho para entrar na MAN e tiveram uns deslizes, uns erros que não eram nem meus que cometeram para eu não entrar na MAN, porque estava praticamente sério para eu ir. Que eu comecei a entender o universo. Cara, eu acho que eu tenho um recado diferente, porque eu já fazia teatro, com 16 anos comecei, e parei para ir para o quartel para vou seguir a carreira militar, porque eu era o moleque do exército, eu era o moleque que tinha o comandos em ação, que brincava do Forte Apache, aquela coisa toda, e eu adorava, tinha adoração. Tanto que quando eu entrei pro quartel, quando eu vi que não ia ir para a MAN, eu meio que brochei, mas daí eu já estava fazendo curso de sargento, já estava, né... Eu amei lá, foi uma coisa fabulosa o quartel, tanto que eu tenho um espetáculo que nós estamos escrevendo para estrear ano que vem, que se chama Recruta 17, que é quando eu fui pro quartel, o meu número era 17 quando eu fui recruta. E são histórias fenomenais, porque as histórias que eu conto, eu dou uns gatilhozinhos assim no Meu Nome Não É Jorge. Porque eu uso o show que eu tenho para testar coisas novas, né? Eu não faço um show de testes, porque eu acho, um show de teste não sabe se vai funcionar. Então eu pego o meu show que funciona e boto alguns testes. Pro próximo. E o do Exército a galera curtiu pra caramba, sabe? Por mais que pareça, o Exército é uma coisa mais masculina. A mulherada amava as histórias que eu contava dos colegas do quartel, Caiu dos na soldados. Caiu na risada. Então, já estou escrevendo sobre isso. E era um amor, uma paixão que não me gerou uma frustração. Porque realmente eu tinha uma outra paixão, que era a arte, que era o teatro. Então, eu fui... eu supri isso, né? Mas que conta legal. outra história de quando você era militar. Tem uma rápida que a gente conta, que é o Dutra, cara. O Dutra era um cara... Sabe aquele cara que tu olha pra pessoa e tu pensa, esse já matou gente. Sabe? Esse já matou alguém, com certeza. Ele era um militar, ele era ignorantão, 1,90 m, gigante assim, cara. Trabalhava com um pedreiro, coisa, e ele falava meio assim, né? Ele era assim. Aí tinha o sargento, cara, ele falava com o sargento como se fosse de igual para igual. E o sargento lá é sim senhor e não senhor, né? E os sargentos lá, eles não sabem falar, eles falam meio o guerreiro, é sempre assim. Como é que é, o porra? Tudo nessa porra. Às vezes tu vai conversar baixinho com o cara, com licença, sargento, posso falar com o senhor? Fala, guerreiro! Fico imaginando o cara em casa, né? Eu cheguei, amor! É sempre na impostação.
E aí o Dutra chegou, ô sargento, deixa eu te contar, tu viu aquele lance? Que tu, guerreiro? Se senhor, não senhor, não, pro senhor mesmo, se tu viu, é pro senhor, se tu viu. E ficava nessas coisas. Então o Dutra, a galera deixava meio que, velho, dá um desconto pro Dutra. E aí a gente tinha a Ordem Unida de Fuzil. A Ordem Unida de Fuzil é diferente. Por exemplo, o apresentar arma sem fuzil é a continência, né? Com permissão para falar com o senhor. E o fuzil tem toda uma coreografia que tu fazia, assim, né? Então tem a Ordem Unida específica de fuzil. O marchar sem fuzil é de uma forma, o marchar com fuzil, tu deixava no ombro a arma e marchava com o fuzil do outro lado. Então existia o momento que tu tava com fuzil e não fuzil. A gente chegou um dia... E começaram a fazer lubrificação. O sargento chegou, todo mundo vai lubrificar o fuzil. Vão desmontar o fuzil, vão lubrificar o fuzil, monta o fuzil e vão lá pro pátio que vai ter a Ordem Unida de Fuzil. A primeira Ordem Unida de Fuzil, todo mundo recruta. Aí beleza, começaram a montar, desmontar e foram saindo. Quem foi terminando e foi saindo. E chegou lá, o Dutra tava lá, atrapalhadaço. Aí ele chegou assim, ô Dutra, o que que houve? Ô sargento, eu até montei, mas sobrou umas peças. Aí o sargento disse, guerreiro, você vai ficar nessa porra desse fuzil até terminar de montar esse fuzil. Não tem que ter nenhuma peça sobrando. Aí depois você vai lá para a Ordem Unida de Fuzil. Cara, e ele ficou, no teu tempo, né, sargento? E foi, cara, 1h30, o pessoal já fazendo a Ordem Unida de Fuzil, o sargento entra no alojamento, tá o Dutra ainda montando o fuzil. Aí o sargento, cara, o que tu tá fazendo aqui? Eu disse, com o que sobrou dá pra fazer uma pistola. Tu pega o que sobrou, coloca no bolso, cara, e te some daqui e vai lá fazer a Ordem Unida de Fuzil. Ele arrumou as coisas e foi lá pra fazer a Ordem Unida de Fuzil. Chegou lá, assim que ele chegou, cara, não tinha noção do que estava acontecendo. A galera já 1h30. E o tenente tava na hora da folga do pessoal. A folga do pessoal é só ficar parado, né? Com o fuzil, poder conversar um com o outro e tal. Chegou o Dutra, já parou no meio do pessoal lá junto. E nisso chega o major, que é o subcomandante do quartel. Quando o major chegou, os oficiais são mais elegantes, o jeito de falar. Não fala tão gritando, é mais tranquilo, assim, né? Aí chegou o major, o subcomandante, o tenente viu que chegou o major e o tenente já... Atenção, pelotão, major! E o major já... Não, pode ficar à vontade. Deixa os moleques à vontade. Como é que tá a Ordem Unida de Fuzil aí, tenente? Aí o tenente... Não, o pessoal tá desembocando, senhor. Tem uns bisonhos aí, uns boca aberta, mas tem um pessoal que tá indo bem até. Eu disse, legal. Aí viu o Dutra, que tinha recém-chegado ali. Daí o major chegou pro Dutra. E aí, guerreiro, como é que tá a Ordem Unida de Fuzil? E o Dutra... pro major fala, naquelas, né? Aí o tenente, guerreiro! E o major, deixa. O major já fez a leitura, que era um cara já foi. Licença poética Isso, deixa o guerreiro. Aí, faz eu apresentar a arma pra mim, então, pra eu ver como é que tá. Daí, apresenta a arma pra mim, com o fuzil. O Dutra pegou o fuzil, levantou pro major e falou, major, fuzil, major. Mentira. Juro, 3 noites preso. Foi preso na hora, velho. Porque daí foi um desacato. Aí o major, na elegância, assim, recolhe o rapaz, pode recolher ele? Aí o tenente, pra onde? Pra cadeia, deixa ele preso lá pra ele dar uma pensadinha no que ele falou pra mim. Mas tudo numa elegância. Eu acho que ele tá certíssimo. Me apresenta o fuzil. Me apresenta o fuzil. E é não, o senhor não conhece, não? Se for o senhor tava aqui antes de mim. Não conhece o fuzil. Como ideia, não? Com ele, Mas só que ele era tão sem noção. Ele tinha uns parafusinhamentos. Com certeza, ele tinha certo uns parafusinhamentos. Porque... seria uma piada maravilhosa. E ele foi nisso. Na inocência. Na inocência. E isso já era piada, já foi contado como piada, e ele largou exatamente essa situação. E lá no quartel é assim, as figuras que tem lá, velho, são pessoas raras. E lá não tem essa coisa de separar quem é isso, lá não tem cor, tamanho, estudo, não tem nada. Eu lembro que no início, quando a gente chegou lá, tinha um sargento que chegou assim, quem é que tem... carteira de motorista. Quem é que já tem carteira de motorista? Aí uns 20 levantaram. Então, vem pra cá, fica aqui no ponto. E a galera já, carteira de motorista, nós vamos dirigir os jipes, vamos dirigir os caminhões. Os caras já tem carteira de motorista, quem já tinha. Quem é que tem 2º grau completo? Aí mais uns 30 levantaram. 2º grau completo pra cá. Vocês não têm porra nenhuma, vocês não têm carteira de motorista, 2º grau completo, não tem nada, é isso? Então beleza. Vocês que têm carteira de motorista, bora buscar o carrinho de mão lá embaixo
e vem conduzindo o carrinho de mão até aqui em cima. E vocês têm o segundo lugar completo, vão limpar esses matinhos na volta ali, assim. Então, ou seja, eles criam uma expectativa pra te botar pra fazer as coisas. Então, As tarefas mais... as tarefas. Sim. E lá, velho, é muito legal, porque no quartel, a questão a valorização, por exemplo, de datas. Velho, era dia dos pais e tava de serviço. Sabe? Porra, aí tu valoriza o dia dos pais. Porra, mano, podia estar em casa com meu pai. Pô, aniversário do filho, tava de serviço, né? Então tu valoriza muito a questão da família. E nunca esqueço, cara, uma situação que aconteceu, por exemplo, quando meu pai foi me levar num domingo, que eu tava de serviço, ele levou bem cedo, né? Eu tava de serviço no outro dia. Não, eu tava em plano de ação do exército lá que tinha. E no outro dia eu estava de serviço, mas daí eu quis voltar para casa. Podia ter ficado direto lá, mas fazia tanto tempo que eu não voltava para casa, tinha o pernoite durante a semana, a gente estava no modo de adaptação ainda. E eu cheguei pro meu pai, tu me leva no quartel amanhã, que eu consigo dormir 40 minutos a mais. Daí o pai, te levo. E era em São Leopoldo, cidade perto de onde eu morava. Aí meu pai me levou. Cheguei lá às 7 horas da manhã, parei lá na frente, 6h30, 7 horas, parei lá na frente. E como eu sempre faço, dei um beijo no meu pai. Dei um beijo no meu pai e desci. E quem estava na guarda eram soldados antigos, os soldados que nós éramos recrutas, a gente não podia tirar serviço ainda, a gente estava em fase de adaptação. Dei um beijo no meu pai, e aí quando eu fui entrar, os caras, um moleque lá levantou, beijinho no papai, deu beijinho no papai. Aí o sargento estava saindo da ala do sargento, que era o comandante da guarda, daí o sargento saiu, aí o moleque chegou pro sargento e disse, aí sargento, deu beijinho no papai ali, ó. Deu beijinho no papai, o moleque ali, ó. Veio o papai trazer beijinho no papai. Aí o sargento olhou assim, ó. Fica posição de sentido falar comigo, guerreiro. Pro cara que tinha falado isso. Posição de sentido, soldado antigo. Posição de sentido falar comigo. Aí ficou posição de sentido. Sargento, repete o que você falou. Que deu um beijo no pai. E qual é o problema de dar um beijo no pai dele? O que eu mais queria agora era dar um beijo no meu pai. Meu pai faleceu faz 4 anos. Nossa. Se tu não tem pai, ou se teu pai não é uma representatividade boa ou positiva pra ti, véio, o problema é teu. Eu acho que todo mundo que tem pai aqui puder dar um beijo no seu pai, cara, ali Acabou começou a dar com uma ele, moral, acabou com o moleque, sabe? E eu fui crescendo. Eu era recruta, eu fui ganhando uma moral. É que, parabéns por você ter dado um beijo no seu pai, e dá sempre um beijo no seu pai. Pode entrar lá, não precisa nem vasculhar ele. Nossa, cara, então, toma. Ou seja, tem tantas histórias legais que tem lá, Nossa, sabe? que Coisas demais. principalmente a questão do respeito, a valorização da família, isso é muito bom. O exército, pra mim, faz parte, ainda segue com uma paixão, mas uma paixão guardada. Passei por lá, tem história pra contar. Eu gosto de uma anedota que tem no exército que o cara chega e fala assim, soldado, não vi você na aula de camuflagem hoje. Eu falo, obrigado, senhor. Eu fiz certo, senhor. Eu não vi o senhor na aula de camuflagem. Obrigado, Obrigado, senhor. senhor. Muito bom. Essa dá pra você inserir de já dá alguma pra inserir. maneira. Muito bom, Eu muito adoro bom. essa. Eu acho muito maravilhoso. bom, Porque você pode falar. É clássica. A gente falava assim, me conta uma piada. Aí tu... era uma vez, o sargento aqui, o tenente aqui, ó. Se eu não rir, você vai ficar de pernoite. Os caras contando piadas. Tem um português uma vez. Era muito engraçado e todo mundo segurando. E tem uma vez, cara, tem um sentado 1-2 de pé 1-2, que é sem colocar a mão. Tu tem que simplesmente sentar no chão sem colocar a mão e levantar sem colocar a mão. O sentado dava uma rateada, dava um vacilo, é sentado 1-2 de pé 1-2. Ou quando alguém errava, por exemplo, o Almeida errou uma parada lá, falou uma merda. Almeida, sai de forma. Daí todo mundo aqui, Almeida, você fica do meu lado aqui. Você é especial. Você é meu bruxo. Todos vocês, por causa do Almeida, por ele ter feito isso, todo mundo aqui, sentado 1-2, de pé 1-2. O Almeida ia sentar, não, você olha seus companheiros pagando pela merda que você fez. Cara, chegava depois, era pacotão no Almeida. Claro. O pacotão no Almeida. E o pacotão lá era muito louco, velho, porque tipo assim, o pessoal ficava em beliche, tava dormindo. Aí quando ia rolar o pacotão, iam uns 4 em cada ponta da manta e tapavam e 4 penduravam em cada ponta da manta. Meu Deus. Ficavam pendurados, sabe? E aí ele ficava preso na manta. Ele ficava aqui, não conseguia se mexer, porque tava lá pendurado. E os outros pegavam a toalha com sabonete e pá! E pá, cara, era isso, nunca mais. Então, quando tu vacilava, tu nem ficava com medo do sargento, ficava com medo, vou tomar um pacotão depois. Sabe? E às vezes o sargento dava umas alimentadas, assim, porra, isso aí merecia um pacotão, hein? Sabe? Era muito louco. E uma vez a gente tava no sentado 1-2, de pé 1-2. Aí sentado, de repente, cara, juro pra vocês, o cara foi levantar, o pessoal levantou e... Levantou. O sargento, parou!
alguém peidou? Aí um silêncio. Aí o sargento, sentado um dois, de pé um dois, e ficava, eu vou ficar sentado até alguém dizer que peidou. Quem é o peidão? Quero saber quem é o peidão. Ah, não, vão dizer sentado um dois, de pé um dois. E aí a galera viu que tinha quem tinha sido e começava a falar, fala, porra, fala, caralho. Fala, caralho. Ele chegou lá, sentado um dois, ninguém fala. Aí o sargento, então vamos lá. Alguém sabe quem peidou? Aí uns 12 levantaram a mão. Quem é que peidou? Apontaram pro fulano. E tudo uma coisa psicológica muito grande. Aí o sargento é bem devagarinho na frente do fulano. Guerreiro, você viu que os amigos estão dizendo que você peidou? E você peidou? E ele... Sim, senhor. Peidei. E por que quando eu perguntei lá no início, você não disse que peidou? Eu fiquei com vergonha, senhor. Ah, você ficou com vergonha? Sai de forma. Aí tem um alojamento, cara, o alojamento é imenso. Você vai correr 10 voltas em volta do alojamento, gritando, eu sou peidão. E era um dia de formatura da outra tropa, da tropa do lado. E que tava namorada, pai, mãe, todo mundo na parte externa. E ele tinha que correr, ele foi, sou peidão. E foi, sou peidão. Aí tá. Aí quando a primeira volta que ele fez, para aqui, ó, deixa eu lhe dizer. Você tem que trabalhar a sua impostação. Porque aqui eu escuto você. Quando você tá lá atrás, eu não escuto. Então você tem que falar mais alto quando estiver atrás. E pra eu escutar daqui. Tá? Sou peidão. Sou peidão. Era uma coisa, velho. Hoje, a praça, eu tenho uma gratidão pela praça, assim, ó, porque... Graças a Deus, eu sempre fui bastante querido pelas pessoas na região sul lá, né? Então, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que é onde eu sou, Santa Catarina, Paraná, a galera curtia muito. Com a praça, deu esse boom, assim, nacional, Uma bizarra projeção, audiência. Né? Tu tá no aeroporto e todos os sotaques chegando em ti. Rapaz, você é o gaúcho da praça, sabe? Olha, gaúcho da praça. E eu, porra, você é o gaúcho da praça, porra, caralho. Fazendo furdunço dentro das igrejas, né? Fazendo furdunço dentro da igreja, com as tias, com as velhas, que é o público muito da praça. Eu contei nos que é muito stories, gostoso, cara. vou muito registrar gostoso. aqui. Tô eu fazendo show em Brasília. E aí, toda vez que eu vou a Brasília, eu visito a catedral. Que é toda magnífica, né? Magnífica. Toda vez que eu vou a Brasília, eu visito a catedral. E aí, foi isso, né? Normalmente eu peço pro produtor aproveitar a hora do almoço, que é a hora do trânsito, né? Então eu falo assim, passa me pegar meia hora antes pra dar tempo de eu passar lá. É só uma passada, de fato. E foi exatamente o que aconteceu. Hora do almoço, paro na catedral, vou ali, ajoelhei, fiz a minha oração, daqui a pouco eu tô aqui... Baixinho, porque dentro de uma igreja, mas eu ouvindo aqui, ó. Aí eu olho, tem uma galera reunida. Eu falei, não sei se é turismo, né? Tipo, uma galera junto. Aí eu começo a olhar que, tipo assim, tá todo mundo em volta de uma pessoa. Aí eu olhei de um lado e falei, é o Cris? E eu no meio desse circo dei uma olhadinha lá, estão rezando. orando por ele? Eu conheço aquele cabelo, eu conheço aquela franjinha. Eu conversando com as senhoras lá, até que a gente se Aí eu olhou. fui. Daí a Maria... Daí eu fui até ele, esperei todo mundo, né, tirar foto e cumprimentar e tal, não sei o quê. Acabou, não acredito, encontrando dentro da catedral, velho. Lá em Brasília, Em né? Brasília. Incrível, assim. Mas é muito gostoso. E os dois, a viagem de shows, né? Eu fui indicado antes da pandemia pelo Dedé Santana. Eu tava num Que hotel em Santa Catarina, o Dedé conta isso também. Chegando no hotel fazer check-in, e nisso um cara atrás de mim assim, ó, porra, sou seu fã. Esse cara aí é muito bom, eu sou fã dele. Aí eu olho o Dedé e ele, sou seu fã. Daí eu falei, tu não tem direito de ser fã de ninguém. Tu não pode ser fã de ninguém. Tu não pode ser que tu tá me falando isso, cara. Aí tu vai me dar, eu vou botar no currículo isso. Aí ele falou, sou casado com uma gaúcha. E ela me apresentou o seu trabalho e eu fiquei muito fã do borracheiro, aquele lá que você tem. Isso, cara, antes da pandemia, né? 1 ano antes da pandemia. E ele me indicou, pô, você não quer fazer a praça? Vou falar com o Carlos Alberto, tá. Aí pegamos contato, já virou uma amiga, toda vez que ele ia pro sul lá, me ligava, a gente jantava junto, começamos a conversar, pô, o Carlos Alberto quer. Todas as vezes que eu marquei na praça pra fazer, dava algum imprevisto naquela época, né? Então, não fechava a data, ou mudou o dia da gravação, excepcionalmente aquela semana, mas daí na outra semana eu já tava com show, não ia conseguir. Deu a pandemia, aquela pausa, aí o Matheus me ligou, Cris, vamos voltar a gravar a praça. Bora fazer uma coisa, querem dar uma repaginada? Bora. Daí eu consegui, aí eu fui com o Jorge.
E o Carlos Alberto foi muito estrategista, né? Ele criou uma estratégia. Não, eu mostrei os personagens pra ele pegou o Jorge. Aí depois conversando com ele, eu entendi o porquê. Mas quando eu sentei pra bater o texto com ele, comecei assim, eu dei 3 frases, batendo o texto com ele, ele assim, ó, botou a mão em cima do texto. Vamos fazer sem ensaiar. Tu tem alguma deixa que você precisa, que é importante? Eu disse, não. Você iria no improviso, dentro do roteiro? Eu, sim. Então vamos, porque eu tô sentindo que eu vou me divertir. Então tá. Ele é demais, né? Fui, sentei com ele no improviso. Ele, ó, não precisa bater o texto. Aí eu não batia mais o texto com ele, né? Então a galera, realmente tem outros que tem um roteiro que precisa bater o texto, né? Que ele tem que falar tal coisa. Tem a escada, Então eu e o deixa, Matheus, a gente não bate texto. A gente chega lá, ele não sabe o que vai acontecer. Então quando eu chegava com o Jorge, eu só perguntava assim, qual é o assunto hoje? Então, astrologia. Aí eu pegava um monte de roteiro. Então eu tenho na minha mente já criado. Eu tenho os tópicos ali. Para amanhã, por exemplo, eu tenho as histórias que eu vou contar. Mas só que às vezes ele dá um gancho diferente que me manda para outro lugar. E eu já pego uma outra história que eu lembrava e já puxo para ali. Aí um dia eu perguntei para ele, por que tu colocou o Jorge e não o Gaudêncio primeiro? Daí que porque o Jorge vende a tua imagem. O Jorge mostra quem é o ator. A tua cara, a tua figura. E como a gente tá numa TV, é importante as pessoas verem quem é aquela pessoa. Depois tu traz um personagem caracterizado e o comentário vai ser, esse personagem é o cara que fazia o outro personagem, que daí tu conseguia visualizar. Ou seja, ele quis vender Gênio. a minha imagem. Gênio. Aí depois, E ele tem isso mesmo, ele agora adora você ajudar. pode fazer vários personagens, pode. Só que o Jorge entrou, ele se apaixonou. Quando eu mostrei o Gaudêncio, eu cheguei, o que tu acha de a gente fazer o Gaudêncio? Ele, espera mais um pouco, deixa eu bater pelo menos 1 ano do Jorge. Aí bateu 1 ano do Jorge, pá, veio o Gaudêncio, e aí ele tá enlouquecido pelo Gaudêncio. Que nem a Patrícia permitia a gente contar a história, né? A gente vai lá, o assunto é tal, cada um contava uma historinha rápida, uma piadinha. Ele é a resposta. Tu tá aqui, tu é um convidado, que eu vou fazer a pergunta, e tu vai dizer uma palavra. E era uma palavra. Quando eu vou no cinema, eu gosto de comer pipoca. Uma palavra. Assistir filme. Uma palavra. Comer. Aí vai pro outro, sabe? E tu fica realmente, tu fica tenso. Aí Com depois, ele não tem vamos lá, boi, não. Não tem, cara. Não Tipo, tem. a resposta não passa. Não. E ele é vai do pra lá. jeito dele ali, da forma, ele conduz. Não é nem que ele impõe. Não, é que ele conduz. Ele é o líder, ele conduz. E a gente, quando vê, tu tá fazendo tudo como ele tá pedindo. E terminou. Fiz uma foto com ele. Fui embora. Tô no avião. Pousei em Porto Alegre. Cara, eu tenho uma foto do Silvio Santos. Ele chamou meu nome. Ele me chamou, Cris. E o cara não acredita, velho. Ele não dá tempo de tu fazer cair a ficha, sabe? Agora, a Patrícia, velho, meu Deus, que benção. Ela tá pessoa. comandando legal, cara. Maravilhosamente bem. Ela atualiza a situação, né? Ela traz pro agora. Tanto que a audiência do programa Silvio Santos, imagina a responsabilidade, né? Tu ser a filha. Sim. Por tu ser filha, tu já ganha várias tarjas, né? E aí, ser filha do Silvio Santos e tu vai ser a protagonista do programa Silvio Santos. Então, olha a responsa. E ela mandou muito bem. A galera começa a meio que sondar. Ó, Silvio hoje foi no Jaça. Às 7 da manhã, 7h30. Então a probabilidade dele estar se arrumando pra vir pra cá é grande. Então ninguém sabe, o SBT não sabe. E quando ele chega, mano, é um corre. E todo mundo fica tenso, cara. O Silvio vai gravar hoje. Meu Deus, todo mundo, os câmeras já ficam aqui. Todo mundo já fica tenso. Aí quando tá, beleza, ó. Vem a informação pra nós. Hoje vai ser com o Silvio Santos. Nós, caraca, mano. Tá, beleza. Não, e a galera não fala assim, ó, hoje vai ser com o Silvio Santos, tá tudo de boa. Não, galera, vai ser com o Silvio. Então, assim, ó, galera, boa sorte. Não dá muita ideia. Sem erro. É direto e reto, pá. Tá. Aí eu pensei assim, a galera deve estar exagerando, cara, porque não pode ser tão tenso assim. Aí quando chega a Patrícia Bravanel no nosso camarim, gente, hoje vai ser com o pai. E aí nós, pá, então realmente é séria a coisa. Deve ser mais vocês assim, agem de uma forma tranquila, Por quê? A galera cria uma coisa, mas assim, ele é muito de boa, só que tem que ser um pouco do jeito dele, assim, né? E mais do que justo. Entra no ritmo dele, né? Entra no ritmo dele, sabe? As reações dele, se ele fez isso aqui, é porque gostou pra caralho,
sabe? Então, se ele já olhou, já mudou, já fez uma cara assim, é porque, pá, tu não precisa Você mais vir. gaguejou? Ah, tá Não bom, precisa pra mais vir, vai lá, próximo. vamos pro próximo. É. Então ele tem isso, assim, né? E ele também, pô, 92 anos, 93 anos, né, já. Então também ele tá cansado também, né, velho? Assim, de tipo, fez muito tempo isso, né? Ele tem o direito de não querer gravar. Sim. Aí, ao mesmo tempo, ela ficou na plateia escondida, assistindo a gente com ele, porque ela não queria que a gente falhasse, porque a gente não queria, ela não queria nos perder. Aham. Então, cara, quando a gente olhava na plateia, tava lá a Patrícia no cantinho, na plateia, fazendo assim, nossa, Ai, que fofa. Fofa, cara. imagina, velho. Dando Aí tu maior fica- apoio. Porque é isso. Cris, incrível. Muito Maravilhoso. obrigada. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Muitos relatos, Foi uma muitas delícia de papo. reflexões. É, Muito legal. muito na casa. Até vocês estão de parabéns. Vocês deixam a gente muito à vontade, assim, sabe? Me sentir na casa. E essa coisa, você quer o banheiro ali, se quiser comer alguma coisa. café. Isso é muito gostoso, né? Ficou, por isso que a coisa saiu natural. Isso foi muito um bom. papo, eu né? agradeço. Uma tarde gostosa. Uma tarde de um papo legal. A gente passou por todos Entramos os assuntos. em frequência, né? Nossas rádios ficaram em